Você sabe qual foi o indicador mais preciso antes da crise de 2008? Não era a taxa de juros, não era o desemprego. Era a proporção entre o preço dos imóveis e a renda das pessoas. Em 2007, essa proporção atingiu 6:1 em cidades como Los Angeles e Miami. Hoje, em 2024, essa mesma proporção está em 7:1 em Londres, Toronto, Sydney e São Paulo. Essa é a informação que a mídia tradicional não quer que você saiba. Meu nome é, e durante os últimos 3 anos, mapeei cada indicador que precedeu 2008. Cada um deles. E o que encontrei foi assustador, não apenas os indicadores estão de volta. Eles estão piores. Você pode estar pensando, mas não aprendemos com 2008? Por que isso aconteceria novamente? A resposta é simples e brutal, porque o sistema que causou 2008 nunca foi desmontado. Apenas foi disfarçado. Em 2008, tínhamos 1,4 trilhão de dólares em hipotecas subprime nos Estados Unidos. Hoje temos 6,2 trilhões em débito hipotecário total, não apenas subprime. A dívida estudantil saltou de 600 bilhões para 1,7 trilhão. A dívida de consumo de 2,5 trilhões para 4,8 trilhões. O que mudou? A escala. Tudo ficou maior, mais alavancado, mais perigoso. Mas deixe-me ser específico sobre o mercado imobiliário, porque é aqui que a bomba relógio está realmente tic-taqueando. Em 2005, 2006 e 2007, vimos um fenômeno específico: proprietários começaram a usar suas casas como caixas eletrônicos. Faziam refinanciamento de suas hipotecas, sacavam o dinheiro como se fosse um bônus, e gastavam em consumo. Essa prática chamava-se Home Equity Extraction, e era um mecanismo oculto de transferência de riqueza das gerações futuras para o consumo presente. Aquilo voltou em 2021, 2022 e 2023. Americanos sacaram 322 bilhões de dólares em Home Equity em 2022 sozinho. No Canadá, os proprietários estão fazendo a mesma coisa. Na Austrália também. Mas dessa vez, com uma complicação, as taxas de juros subiram. Então aqueles que refinanciaram em 2021 e 2022 estão agora enfrentando pagamentos mensais que aumentaram entre 30% e 50%. Suas margens de segurança desapareceram. O segundo indicador é a taxa de inadimplência hipotecária. Em 2008, essa taxa começou em torno de 2% e subiu para 10%. Hoje, não estamos em 10%, mas estamos em 1,2% nos Estados Unidos, o que parece bom. Exceto que esse número não conta toda a história. Há 3,8 milhões de proprietários que estão atrasados em seus pagamentos, mas não são oficialmente contabilizados como inadimplentes porque os bancos estão deixando as coisas arrastarem. Por quê? Porque se reconhecessem essas inadimplências, teriam de escrever baixar bilhões em ativos. Assim eles deixam isso ficar para depois. Isso chama-se Easting and Pretting, e foi exatamente a tática usada em 2007 e 2008. O terceiro indicador é mais sutil, mas mais perigoso: a concentração de riqueza imobiliária em carteiras institucionais. Em 2008, os bancos eram os principais proprietários de imóveis hipotecados. Hoje, as corporações, fundos de private equity, REITs, hedge funds, controlam uma parcela cada vez maior do mercado habitacional. Na Europa, fundos de investimento agora controlam 15% do parque habitacional em algumas cidades. Esses fundos não se importam com a estabilidade do mercado. Eles se importam com retornos. E quando aqueles retornos desaparecem, eles vendem. Tudo de uma vez. E aqui está o kicker: os governos globalmente implementaram políticas que tornaram isso pior. Quantitative easing, zero interest rates, stimulus programs, tudo isso injetou liquidez no sistema. Mas essa liquidez não foi para a economia real. Ela foi para ativos financeiros. Imóveis tornaram-se um ativo financeiro, não um lugar para morar. Então o que vai acontecer quando isso explodir? Por que vai explodir? Primeiro, veremos corretoras de hipotecas fechando. Isso já começou em menor escala. Segundo, veremos bancos regionais falhando como vimos em março de 2023, mas dessa vez em maior escala.
Terceiro, veremos uma contração de crédito que tornará impossível para novos compradores obter hipotecas, mesmo que tenham um bom crédito. Quarto, veremos deflação de preços imobiliários em mercados de pico como Toronto, Vancouver, London, Dublin e Sydney. Não uma pequena correção. Uma contração de 30% a 50%. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende: a bolha imobiliária não é isolada. Está conectada a tudo. Quando cair, levará consigo os mercados de ações, porque muitos fundos de pensão estão superexpostos a imóveis. Levará consigo as moedas fiat, porque os bancos centrais terão de fazer mais quantitative easing para impedir o colapso. E levará consigo a estabilidade geopolítica, porque quando as pessoas perdem suas casas, elas se radicalizam. Então por que a bolha ainda não explodiu? Porque os bancos centrais estão fazendo tudo o que podem para mantê-la inflada. Mas não podem fazer isso para sempre. Em algum momento, a física vai vencer a política. E quando isso acontecer, você quer estar preparado. O que você pode fazer agora? Primeiro, reduza sua exposição a imóveis como ativos especulativos. Se você tem múltiplas propriedades de investimento em mercados superaquecidos, considere vender enquanto ainda pode. Segundo, aumente sua exposição a ouro, prata e criptomoedas como proteção de cauda longa. Terceiro, estude como isso vai se desenrolar em diferentes geografias, porque não vai acontecer tudo ao mesmo tempo. A história não se repete, mas frequentemente rima. Em 2008, os sinais estavam lá para quem quisesse ver. Os sinais estão aqui novamente. A diferença é que dessa vez você sabe o que está vindo. Use essa vantagem. Ative o sininho para não perder o próximo vídeo.